1934, quando a Copa do Mundo virou propaganda de uma ditadura. Quer saber mais? Então senta, que lá vem história. Em 1934, a Itália vivia sob a ditadura de Benito Mussolini. O futebol virou uma ferramenta política. O ditador fez questão de trazer a Copa para a Itália para provar a chamada superioridade do fascismo italiano. O governo garantiu à FIFA que dinheiro não seria problema e investiu pesado na competição. A Itália foi escolhida como sede em 1932, após a desistência da Suécia. Pela primeira vez, a Copa teve eliminatórias, com 32 seleções disputando 16 vagas. Uma curiosidade importante é que, mesmo sendo sede, a Itália teve que se classificar, algo que nunca mais se repetiu. E o Uruguai, campeão de 1930, boicotou a Copa, devido aos europeus que não foram ao Mundial no Uruguai. É até hoje o único campeão que não defendeu o título. A Copa na Itália aconteceu entre os dias 27 de maio a 10 de junho. Não havia fase de grupos, o torneio era mata-mata direto. Empate virava prorrogação. Persistindo o empate, era refeito um outro jogo no dia seguinte. Todas as primeiras partidas da primeira rodada foram disputadas simultaneamente. Disputas internas fizeram com que a seleção da Argentina não tivesse nenhum dos jogadores finalistas da Copa passada. Contra a Suécia em Bolonha, a Argentina ficou 2 vezes à frente no placar, mas 2 gols de Sven Jonassen e um de Knut Kron deram a vitória à Suécia por 3-2. Seus parceiros sul-americanos do Brasil também sofreram uma eliminação precoce. A Espanha os derrotou confortavelmente por 3-1. A Hungria venceu o Egito pelo placar de 4-2. Nesse jogo, os egípcios tiveram um gol mal anulado, quando o jogo ainda estava 3-2 para os húngaros, o que poderia ter mudado completamente o rumo da partida. No confronto entre Suíça e Holanda, o nome do jogo foi o atacante suíço Kjellros, o primeiro a usar óculos em mundiais. Um lance polêmico foi outro destaque da partida. A Holanda tinha uma falta para cobrar perto da grande área, mas o árbitro sueco Ivan Eklund encerrou o jogo pouco antes da bola chutada por Smith, que entrou no ângulo. Sem tradição no futebol, a Suíça venceu a partida por 3-2 e avançou de fase. Os outros jogos das oitavas de final foram Tchecoslováquia 2, Romênia 1, Áustria 3, França 2 na prorrogação, Alemanha 5, Bélgica 2 e uma goleada da Itália por 7-1 contra os estadunidenses. E mais uma vez a seleção brasileira chegou dividida naquela Copa, dessa vez profissionais contra amadores. Na Copa do Mundo de 1934, o Brasil foi prejudicado pelas brigas entre os dirigentes das entidades futebolísticas amadora e profissional. A CBD defendia o amadorismo, mas a maioria dos clubes se tornou profissional. Os clubes profissionais não cederam seus jogadores à Copa do Mundo, apesar da CBD ter conseguido persuadir com dinheiro alguns atletas profissionais. Leônidas da Silva, o grande craque da seleção, ganhou o equivalente a 7 carros de luxo para jogar aquela Copa. O amadorismo era tanto que no papel havia um técnico, Luiz Vinhais era o treinador. Mas quem exercia o cargo era Carlito Rocha, inscrito como árbitro. Rocha não poderia oficialmente comandar a equipe do banco de reservas, e dessa forma acompanhava as partidas como delegado do grupo brasileiro. O resultado, eliminação na estreia contra a Espanha, por 3-1. O grande destaque foi Leônidas, o único jogador brasileiro a marcar gol naquela Copa. O Brasil se despede do torneio na antepenúltima posição. Ficou em 14º das 16 que disputaram a competição. Pela única vez em uma Copa do Mundo, as 8 melhores seleções foram europeias. Áustria, Alemanha, Tchecoslováquia, Espanha, Hungria, Itália, Suécia e Suíça. Todas as 4 equipes não europeias foram eliminadas na primeira rodada. Foi nas quartas de final que a primeira partida refeita na história das Copas teve lugar, quando a Itália e a Espanha empataram em 1-1 depois da prorrogação. A partida foi disputada de uma maneira grosseira, com muitos jogadores machucados de ambos os lados. Uma jogada dura machucou o goleiro espanhol Ricardo Zamora na primeira partida, deixando-o impossibilitado de participar da partida de desempate. Enquanto que do outro lado, uma jogada dura dos espanhóis quebrou a perna do italiano Mario Pizziolo. No jogo de desempate, a Itália bateu por 1-0 a Espanha, com o gol do craque italiano Giuseppe Meazza, encabeçada indefensável para o goleiro substituto Juan Josep Nogués. Em lance de muita malandragem, pois Meazza apoiou-se nas costas de um colega para conseguir cabecear. Os outros jogos daquelas quartas de final terminaram Alemanha 2, Suécia 1, Tchecoslováquia 3, Suíça 2 e a Áustria bateu os húngaros por 2-1. As semifinais eram Itália e Áustria e Tchecoslováquia e Alemanha. Com um gol de Henrique Guaita, que originou bastante reclamação dos austríacos, que alegaram uma possível falta no lance, a Itália venceu a Áustria por 1-0.
enquanto a Tchecoslováquia bateu a Alemanha por 3-1. Antes da final, vamos para algumas curiosidades que você provavelmente não sabia. Mussolini esteve em todos os jogos do torneio. Reza a lenda que havia sósias do ditador na Copa. O goleiro italiano Combi foi o primeiro goleiro a capitanear uma seleção campeã mundial de futebol. Naturalizado italiano, o ídolo do Corinthians, Filó, foi o primeiro brasileiro a ganhar uma Copa do Mundo. Filiado à Federação Brasileira de Futebol de caráter profissional, o Palmeiras escondeu seus jogadores em uma fazenda no interior paulista, evitando possíveis convocações para o Mundial pela CBD, que ainda era amadora. O primeiro jogador africano a fazer um gol em Copas do Mundo foi Abdel Fauzi, aos 37 minutos do primeiro tempo da derrota do Egito para a Hungria por 4-2. O craque da Copa foi Giuseppe Meazza, enquanto o artilheiro foi Oldrich Nejedly, da Tchecoslováquia, marcando 5 gols no torneio. Luiz Monti e Atílio De Maria, campeões do mundo pela Itália, disputaram a Copa de 1930 pela vice-campeã Argentina. Na disputa de terceiro lugar, a Alemanha venceu a Áustria por 3-2 e garantiu o bronze no torneio. Até que chegamos na grande final, no estádio do Partido Nacional Fascista. Reza a lenda que os jogadores receberam a seguinte mensagem do ditador italiano Mussolini: vitória ou morte. A final começou mal para os italianos. A Tchecoslováquia abriu o placar aos 80 minutos do segundo tempo. Faltando 8 para acabar, a Itália empatou em um lance polêmico, que supostamente o jogador italiano Giovanni Ferrari havia dominado a bola com a mão. Na prorrogação, a Itália vira o jogo e se consagra a primeira seleção europeia a ganhar uma Copa do Mundo. A Itália foi campeã, mas a Copa de 1934 entrou para a história como a Copa do Fascismo. Nem toda Copa é só futebol. Algumas também contam histórias de poder. Gostou? Então curte e segue a gente para mais histórias do mundo da bola.